Eu queria meditar com você na palavra de Deus nessa noite. Nós estamos já dando ênfase no Natal. Estamos já entrando no mês de dezembro, na próxima semana. O Natal está bem perto. Está próximo de você comer um salpicão com farofa, com passas, que passas não pode faltar. O pessoal fala do bacalhau, mas o bom mesmo é o salpicão com farofa, né? A gente depois discute isso em outro momento. O momento é teológico, não é gastronômico, mas fica a dica. Está muito perto do Natal e muito perto desse momento de reflexão, esse sentimento, né, do Natal, essa sinergia que acontece, essa troca que acontece no Natal. Você começa a olhar para os shoppings e está tudo iluminado, né? Você olha e está tudo vermelho, está tudo com gorro, né? Tem lá as árvores e a gente vai entrando no clima do Natal. Mas a gente tem tentado dar a ênfase em outro Natal, no Natal relatado por Lucas no capítulo 2. No Natal do nascimento de Jesus, na cena em que os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. E a gente tem intitulado ou dado a ênfase no Natal das Boas Novas, porque é isso que o anjo anuncia. O anjo anuncia que existem boas novas. Olha, nasceu o Redentor, na cidade de Davi nasceu o Redentor. Nós trazemos boas novas de alegria. E o Natal é isso, o Natal é uma boa notícia, o Natal é um momento de novidade e novidade boa. E eu queria dar ênfase nessa noite nisso. O Natal como aceitação de novidade. O Natal como aceitação do novo. O Natal como apropriação do novo. De novas realidades, de novos momentos, de encerramento de ciclos, de recomeço ou de começo de novos ciclos. O Natal como a realidade ou quase a imposição na vida de nós nos readaptarmos. Nós passamos a vida inteira nos readaptando. Nós vamos nos acostumando e vem a vida com novas notícias, com novos momentos, alguns muito bons. Algumas coisas que a gente comemora, a gente passa no concurso, a gente recebe um emprego, a gente consegue se aposentar, nasce o filho, compra um carro. Eu ia falar ganha na Mega Sena, mas a gente é crente. Existem coisas muito boas, existem novidades muito boas, mas a grande verdade é que existem coisas novas, existem circunstâncias novas que nós somos empurrados. Existem novidades na vida que a gente só cai nelas. A gente perde alguém que a gente ama, a gente perde o emprego, a gente sofre uma acusação, a gente bate com o carro, no Rio de Janeiro a gente é assaltado, e diversas outras novidades que já não são lá as novidades boas, mas que nos colocam obrigatoriamente em um lugar novo, em um momento novo. A gente descobre uma hipertensão, ou a gente vence uma doença. A gente está o tempo inteiro vivendo novos ciclos e renovando os ciclos da vida. E o Natal é isso. Eu não vou usar o texto especificamente de Lucas 2, porque eu quero ilustrar essa realidade como forma de ensino em outro texto, mas o texto de Lucas 2 passa por exatamente essa lógica. O texto diz, olha, haviam pastores próximos à cidade. Os pastores estão lá há bastante tempo. Os pastores estão cuidando dos rebanhos como prática de vida. Os pastores estão cumprindo a sua rotina todos os dias. As ovelhas estão lá e os pastores estão lá comumente, rotineiramente, costumeiramente. O sol nascia e o sol se colocava à noite. E os pastores estavam. É um termo de continuidade. Haviam pastores lá, eles estavam lá. Mas uma segunda expressão que o texto de Lucas usa é de repente.
de repente aparecem anjos. Os pastores que estavam acostumados com os campos e com as ovelhas, de repente têm uma novidade. Aparece algo novo na vida deles. Aparecem anjos que anunciam uma boa notícia. E a gente sabe o prolongamento do texto. O texto é interessante porque ele usa de repente para a chegada dos anjos que anunciam. E novamente Lucas repete, de repente vieram mais anjos para cantarem e darem glória ao Senhor. E após esse encontro, de repente, inesperado, não programado, fora da rotina de pasto, os pastores se deslocam para conhecer o bebê, e ao conhecerem o bebê, ao terem se apropriado desse conhecimento, eles saem de lá propagando, eles saem de lá anunciando, eles saem de lá testemunhando, eles saem de lá exemplificando que o Messias prometido havia chegado. Eu vejo essa mesma ordem, essa lógica, quando Paulo está pastoreando Timóteo em sua primeira carta. E eu queria usar a carta de Paulo a Timóteo, nesse mesmo contexto, com essa mesma ideia, porque eu queria tirar exemplos práticos ou aplicações práticas na nossa vida. Dentro desse contexto aqui do capítulo 4 de 1 Timóteo, quero convidar você a abrir comigo em 1 Timóteo capítulo 4, versos 11, 12 e 13. Paulo está falando com um dos seus ajudantes, ou um dos seus filhos na fé, um jovem que pastoreava e que bem possivelmente estava passando por crises em seu ministério, estava cansado, estava desistente. E Paulo escreve reanimando Timóteo, ou realinhando o pensamento de Timóteo, colocando Timóteo na visão certa, abrindo os horizontes de Timóteo para que se alinhassem com algo que ele já tinha vivido no início, mas que de alguma forma com a sua caminhada ministerial isso tinha ficado embaraçado dentro do coração de Timóteo, e Paulo está aqui direcionando o trabalho pastoral de Timóteo. E é por isso que eu preciso ler essa carta como esse direcionamento pessoal. Paulo diz assim, nesse trecho, verso 11, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Que Deus aplique no nosso coração essa palavra e que nós saiamos daqui renovados e dispostos a viver as novas circunstâncias que a vida nos coloca, mas vivê-las sempre no ensino e no poder de Jesus. Paulo está querendo realinhar Timóteo, e Paulo está fazendo a mesma sequência aqui. Aquilo que a gente vê, ou que a gente pode tirar de lição nos ensinos ali, ou nos escritos de Lucas, eu queria ter a mesma visão aqui do que Paulo está fazendo com o Timóteo. Paulo está chamando Timóteo para fazer algo rotineiro. Você precisa ter uma rotina. Você precisa se vincular a uma rotina. Você precisa ter uma convicção do seu chamado e se manter nessa mesma linha. Por isso Paulo fala, ordene e ensine essas coisas. É interessante pensar que aquilo que Paulo está falando para Timóteo é um ensino. Paulo está ensinando Timóteo a ensinar. Uma primeira característica que eu queria tirar de novas circunstâncias, ou de viver novas circunstâncias, o objetivo de Paulo é tirar Timóteo do velho que estava calcificando o seu coração. O objetivo de Paulo é tirar Timóteo das visões doloridas do ministério. Paulo está querendo dar propósito, direção, renovo para Timóteo. E Paulo fala, olha, ensine.
Mas a primeira coisa que eu tiro dessa ideia é que, mesmo para Timóteo ensinar, mesmo para Timóteo conseguir ter essa rotina, ter uma linha de trabalho, ter uma visão de trabalho, ele precisava aprender com o que Paulo estava ensinando. Porque uma das regras da vida é ter sempre capacidade de aprendizagem. Se a gente perde a nossa capacidade de aprender, a gente não consegue ensinar também. Se a gente perde a capacidade de entender coisas novas, ou se a gente perde a curiosidade de se apropriar de novos conhecimentos, de novas realidades, a gente calcifica. A gente para no tempo, só que a gente para no tempo, mas o tempo não para com a gente. A vida prossegue. E num tempo em que tecnologias mudam a cada mês, se a gente para de aprender, é como se a gente ignorasse a existência. Se a gente acha que já aprendeu tudo e está suficiente o nosso poder de conhecimento, a gente inevitavelmente tende à frustração e à decepção. Tende à melancolia. Talvez uma das características de quem parou de aprender, de quem quis parar no tempo, de quem achou que está suficiente, de quem achou que já entendeu tudo, é a melancolia, o pessimismo, a negatividade. Porque você olha para os novos tempos e diz: está tudo ruim. Mas está tudo ruim porque não está igual você viu da última vez que você parou para refletir na vida. Não é que esteja tudo ruim. Não é que as coisas estejam piores. Algumas talvez estejam. Mas não é possível que a vida inteira esteja um caos completo. Talvez você só tenha parado no tempo, parado de aceitar coisas novas, parado de aprender com as coisas novas, com as pessoas novas, com as circunstâncias novas. E o que você precisa hoje não é que as coisas do passado retornem e voltem a funcionar como antes. Não é que você se reencontre com as pessoas do passado ou que Deus te recoloque nas situações do passado. O grande desafio da sua vida hoje seja aprender a viver com o que você tem, aprender a viver nas realidades que você tem, aprender a como se relacionar com esse novo. O primeiro desafio de Timóteo aqui não é ensinar. O primeiro desafio de Timóteo é abrir o coração para o ensino. E talvez a primeira coisa que eu queria aplicar na sua vida é isso. Talvez o que você precise nessa noite é abrir. É se abrir de novo. É tirar as capas, as armaduras, os escudos. É sair da toca. É sair da caverna e ir aprender. Nem que seja com um terapeuta. Nem que seja com um psiquiatra. Nem que seja com alguém que cuide da sua mente, que cuide do seu ânimo, nem que seja com algum amigo, nem que seja num lugar novo, nem que seja em circunstâncias novas. Quanto tempo você não cumpre algo novo? Não faz de novo, mas de uma forma diferente, algo que você sempre fez. Não renova as coisas, não renova a vida. O Natal a gente diz que é esse tempo de renovação. Mas não adianta só renovar as roupas, isso é consumismo. É renovar a nossa vida de dentro. É aceitar que de vez em quando a gente está no pasto e anjos vêm e anunciam coisas novas sobre a nossa vida. É aceitar que de vez em quando Deus anuncia e permite coisas novas. E a gente aprende com essas coisas novas. Tanto as boas quanto as ruins. Mas se a gente está de coração aberto, se a gente está com a mente aberta, se a gente está com o ânimo aberto, se a gente se abre para o novo, se a gente escancara a porta do coração, Deus vai lá e vai ensinando. A gente perde pessoas e a gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente ganha pessoas também, pessoas chegam na nossa vida e a gente vai aprendendo a lidar com essas novas pessoas.
mas talvez você precise abrir o coração, essa angústia que você está sentindo, esse medo que você sente da vida, essa frustração que você sente com a vida, esse desânimo que você sente da vida, talvez seja não só uma oração, Senhor, me dá de novo, como diz a música ruim, eu acho ruim, restitui. Eu falo, a nossa vida não é retrovisora, a nossa vida é alvo, é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossa vida está na frente. A primeira coisa que eu queria tirar para a nossa vida é isso. Os pastores estavam no campo e Timóteo estava no ministério. Ambos tiveram que abrir o coração para receber uma boa notícia, para serem reanimados, para serem recolocados. Para Timóteo ser recolocado no ministério, ele precisa abrir o coração. Ele precisa estar pronto para aprender. Na verdade, a grande coisa de aprender é ter a humildade de afirmar que não sabe. A gente tem uma crise muito grande com humildade. A gente às vezes acha que não. Mas a gente tem uma dívida com o nosso próprio coração de falar, Senhor, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com essas emoções. Eu não sei lidar com essas circunstâncias da minha vida. Eu não sei lidar com dinheiro. Eu acho que estou controlando e quando eu vou ver, Ageu 2, Ageu 1, colocar dinheiro no saco furado. A gente achava que estava guardando e quando a gente vê, o saco estava furado. Eu não sei lidar com dinheiro. Talvez você esteja pedindo pela sua vida financeira, o que você precisa talvez seja abrir o coração para aprender. Nós temos aqui o curso Crown, nós temos diversos outros métodos de ensino financeiro. E por vezes a gente tem que reconhecer que a nossa mulher administra melhor, ou que o marido administra melhor, ou que a dica do filho vai bem. Mas abrir o coração para aprender, para mudar as circunstâncias difíceis, aceitar viver coisas novas. A gente tem que também abrir o coração e reconhecer que a gente conhece pouco a Bíblia. É reconhecer que às vezes a gente faz críticas à igreja da nossa praxis, não do nosso conhecimento, ou do nosso amor pela palavra. A gente só critica pela crítica e quando a gente abre o coração para aprender, a gente vai enxergando as oportunidades de aprendizado, a gente vai aprendendo e a gente vai se oportunizando a aprender. A gente vem na EBD, a gente cola com alguém que sabe bastante, a gente procura um discipulado e a gente abre a Bíblia em casa. Mas a gente tem que ter humildade de falar assim, eu não sei. E talvez você esteja com 1000 dúvidas de fé, você esteja balançado na fé, porque você não sabe, você não entendeu. E existem muitas coisas a serem aprendidas mesmo. Talvez você não tenha que entender agora. Talvez você esteja num processo de aprendizado, mas tem que abrir o coração para aprender. Mas para isso tem que ter humildade. A humildade ali dos pastores, o reconhecimento de pequenez dos pastores que recebem os anjos é o medo. Eles veem algo suntuoso, algo espiritual e sobrenatural, e eles sentem medo. Eles entendem a sua limitação, eles entendem que algo mais poderoso que eles está à sua frente. E é isso. Aprender é olhar para algo que está sendo ensinado e olhar, isso é mais poderoso que eu. Esse conhecimento, o conhecimento é mais poderoso que eu. Se apropriar de algo novo, se apropriar de um entendimento é algo que amplia, está além de mim. E eu preciso abrir o meu coração para isso, eu preciso reconhecer que isso vai mudar a minha vida. Mas aí vem a segunda fala de Paulo, que para mim fica também nesse contexto dos pastores estarem ali diante de algo novo, que é o convite de Paulo que ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. Eu acho interessante que Paulo está endereçando essa carta para Timóteo, ele não está endereçando essa carta para a igreja. Porque, na verdade, essa frase de Paulo seria melhor colocada para a igreja, dizendo, não despreze o fato de Timóteo ser jovem. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, olha,
Desprezar não é ver e não levar em conta. O desprezo que Paulo está falando é que, olha, não liga para quem não vê para você, não vê você, não enxerga você. O desprezo aqui é, olha, pessoas que nem te enxergam. Essas pessoas que nem te enxergam, que não te levam a sério, olha, que seja ninguém. Que você passe por isso. Que você não se coloque amedrontado, ameaçado, porque você está liderando, está pastoreando e pessoas simplesmente te ignoram. O desprezar aqui é ignorar Timóteo. Como se Timóteo não estivesse ali. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Nós não podemos ignorar aquilo que a juventude dessa igreja tem feito. Nós não podemos ignorar aquilo que adolescentes, crianças e jovens têm feito. Eles fazem coisas novas, nós fazemos coisas novas, nós fazemos coisas diferentes, mas fazemos. E parte meu coração, e eu sei que também parte o coração do Senhor, quando eu ouço, mas os jovens não fazem nada. Às vezes a gente só está ignorando. Porque eles fazem da forma deles, às vezes não como a nossa, às vezes também não como deveria ser feito, mas fazem. Nós temos jovens servindo na ação social, dando aula no pré-vestibular, nós temos jovens servindo na coordenadoria de comunicação, nas mídias, nós temos jovens na recepção, nós temos jovens no discipulado, temos jovens no evangelismo, temos jovens dando aula de EBD, temos jovens liderando grupos durante a semana, temos jovens nos projetos esportivos, temos jovens espalhados em toda a igreja para a glória do Senhor, do jeito deles, no momento de vida deles, louvando e glorificando o nome do Senhor. E acho que existe um desafio nosso de não ignorar aquilo que tem sido feito. E de entender que, assim como Paulo está fazendo com Timóteo, ele está incentivando, olha, ensine, continue. E não permita que o desprezo te faça parar. Não permita que a falta de reconhecimento te faça parar. Mas voltando e fechando parênteses, eu acho que existe um desafio para a nossa vida. Um desafio grande para a nossa vida de não desprezarmos aquilo que está acontecendo. De não desprezar que existem coisas novas acontecendo. De tentar não ignorar que a vida mudou. Uma das coisas que a gente tenta fazer quando a vida muda, e geralmente quando muda para pior, é tentar permanecer como se as coisas não tivessem mudado. É tentar falar, olha, isso não vai me abalar, precisa abalar. Precisa doer, precisa passar pelo vale, precisa passar pelo luto, precisa encarar as doenças, precisa encarar os apertos financeiros, porque é quando a gente ignora o extrato bancário que a gente continua gastando sem pensar. É quando a gente ignora as doenças que a gente não passa no doutor para passar um remédio que vai nos ajudar nas nossas doenças. É quando a gente tenta ignorar os fatos, ignorar as quedas, ignorar os novos aprendizados, os novos momentos, e é que a gente para, a gente estagna e a gente vira pedra. E a gente não responde à vida, e a gente não anda junto com a vida. Então que a gente não despreze aquilo que está sendo feito, não despreze aquilo que está sendo passado de novo, não despreze os novos momentos, não despreze o de repente. Os pastores estão no campo e eles podiam falar assim, ó, vou ficar olhando para anjo nenhum não, vou tocar meu barco aqui, porque eu sei o que eu tenho que fazer no pasto aqui, aquela ovelha inclusive está caindo. Mas os pastores não ignoram. De repente eles não calcularam, não marcaram hora, não estava no orçamento, não estava lá no lugar certo, na hora certa, mas o de repente é algo que eles veem como um momento de aprendizado, um momento de parar e renovar a vida. Você está passando por algo novo na sua vida? Não ignore. Não ignore. Você está passando por um luto, você está passando por um momento financeiro apertado, você está passando por um problema no seu relacionamento conjugal, você está tendo dificuldade com seus filhos. Não veste a capa e vem para a igreja. O povo judeu era bem simbólico, então quando eles passavam por algo
difícil na vida, quando existia o luto, quando existia um pecado, eles se vestiam de forma diferente. A gente vê isso claramente no livro de Jó. Jó se veste de pano de saco e ele joga cinzas na sua cabeça. Ele diz, olha, estou vivendo uma nova fase e essa fase é ruim. Eu não vou ficar aqui como marionete da vida, fingindo que está tudo legal, não. Mas eu vou aprender, e Jó se assenta sobre as cinzas para aprender, para dialogar com as cinzas. Não ignora as cinzas. Ele está em cima das cinzas, sentado dialogando, tentando entender o que está acontecendo, tentando entender o furacão que passou por cima dele, tentando anotar a placa do caminhão que passou por cima. De vez em quando é isso. Mas você está passando por alguma dor, você não precisa ignorar. Você está passando por algum momento muito bom, você também não precisa ignorar. É momento de festejar e entrar na alegria e desfrutar do momento. Tem gente que ganha coisa e fica com medo, né? Nossa, eu vou nem falar para ninguém não, que tem muito olho gordo. Desfruta do seu momento, se alegra com a sua família. Curte a vida, tenha seus momentos de lazer, mas não ignora, não despreze. Mas Paulo termina essa sequência aqui de ensinamentos, e ele diz algo que eu acho que é interessante para a gente. No meio de alguém que está precisando viver algo novo, Paulo dá uma dica que é preciosa, mas diferente. Paulo diz, dedique-se à leitura. Dedique-se à leitura. A gente, quando quer animar alguém, a gente chama para a praia, para o shopping, para ir no cinema, para ir... Eu ia falar ver o Vasco, mas deprime mais ainda, né? Joga lá embaixo, né? Tá difícil. Não sei, a gente chama para algo alegre. E Paulo está falando para Timóteo, olha, você quer permanecer no caminho, viver algo novo, dedique-se à leitura. Aqui especificamente a leitura pública, mas isso é algo que eu queria te estimular nessa noite. Não existe um exercício que seja tão bom para reanimar corações e preencher almas do que a leitura. Os pastores se apropriam do conhecimento concreto e visível do bebê Jesus, que seria depois um livro de Deus, o verbo da vida, que para nós hoje está num livro que nós lemos, e está também no nosso coração através do Espírito. Mas eu queria também chamar a atenção disso, dessa nossa necessidade de parar para ler. Saiu uma pesquisa essa semana de que a Bíblia continua sendo o livro mais lido no Brasil. Apesar do percentual de leitores ter caído de 42% para 38% dos brasileiros, a Bíblia continua sendo o livro mais lido no Brasil. Mas a Bíblia precisa ser lida. A Bíblia precisa ser apropriada em leitura, em meditação. O exercício da leitura é o exercício monótono. Não monótono do pejorativo, mas monótono do mono, de um só, e de um tom só. Do meu momento com Deus, do meu momento de leitura, do meu momento de exercitar o meu coração e a minha fé. Do meu momento de aceitar que eu preciso aprender, aceitar que eu estou passando por um novo momento e de ir numa fonte de conhecimento que seja capaz de colocar a minha cabeça e o meu coração para saírem dos recantos do mundo e irem para enfrentar a vida. Eu preciso me apropriar da leitura, e da leitura da Bíblia, de bons livros, de boa literatura, de coisa que me preencha, não de coisa superficial. Eu poderia falar assim, olha, abre lá a Netflix, ou abre a Amazon Prime, ou sei lá, qualquer um desses aí, e vê um filme, mas não é passatempo que faz a gente aprender, não é entretenimento que faz a gente aprender. É parar para ler, é parar para conhecer, é parar para ter coisas novas, assuntos novos.
releituras do que já lemos, ler poesia, ler drama, ler história. Isso tem tudo na Bíblia, tá? Se você quiser só ler na Bíblia, tem, mas tem coisa boa também fora, porque exercita o coração e a mente, amplia as nossas visões. Ler faz a gente sair do nosso quadrado de vida e a gente começa a viajar em outros mundos. A gente lê literatura europeia, a gente lê literatura aqui da América Latina, a gente lê literatura brasileira e a gente viaja em mundos diferentes. A gente vê exemplos diferentes, a gente vê mundos que a gente não conhece e a gente fica tentando conhecer a cidade que o autor citou, mas a gente vai ampliando a vida. E o que a gente precisa quando está tentando aprender com o novo é ampliação, não é redução. O convite de Paulo dele não desprezar o momento, não desprezar o seu ministério, não deixar que desprezassem ele, não parar pelo desprezo. E o convite nosso de não desprezar o novo, mesmo que o novo seja ruim, não é para que a gente se angustie em ficar, olha, eu perdi, eu estou endividado. Não é para a gente mergulhar nisso, mas para a gente entender isso e a gente buscar fontes de conhecimento. E a gente vai ler, e a gente vai conhecer, e a gente vai ampliar, e a gente vai se satisfazer com o conhecimento. Os pastores saem do encontro com o bebê e eles conheceram o Messias. E o grande fruto disso, o grande fruto de aprender com o novo, o grande fruto de abrir o coração para o novo, o grande fruto de ver o Natal como essa abertura para o novo, o grande fruto de você enfrentar as suas circunstâncias atuais, o grande fruto de você enxergar quem você é hoje, não mais com 20, 25, 30, mas com a sua idade, não mais com 10, mas com 15, vocês na galeria. O grande fruto é nós entendermos quem somos hoje, lermos para conhecermos e ampliarmos a nossa leitura do que estamos vivendo. E um pouquinho antes, Paulo diz, olha, não despreze, mas você seja exemplo. Porque os pastores conhecem o bebê e saem anunciando, e saem testemunhando, e saem exemplificando, mostrando que eles conheceram o Messias. Porque quando a gente se abre para o novo, quando a gente se abre para aprender, quando a gente enfrenta as nossas circunstâncias, quando a gente adquire conhecimento para responder a essas novas circunstâncias, e a gente vence essas circunstâncias, a gente vira testemunho, a gente vira exemplo, a gente tem história para contar, para edificar a vida do outro. O novo, que era novo, vai passar na sua vida, vai se tornar velho, e esse velho talvez seja uma boa história para alguém que está do seu lado hoje. E esse velho que você se abriu para aprender, se abriu para reconhecer, se abriu para se apropriar novamente, e você conseguiu, junto com as suas leituras, com os seus conhecimentos, responder a esse novo, esse velho passa, você consegue administrar suas finanças, realinhar os gastos, você consegue pedir perdão, receber perdão, conversar com as pessoas, deixar as mágoas de lado, e daqui a pouco se senta alguém do seu lado que está passando um aperto financeiro, você fala, olha, eu li esse livro e me fez muito bem, eu fiz isso, e eu consegui sair do caos financeiro, eu estava passando por esse momento com meu marido, com a minha esposa, e nós lemos esse livro, nós pedimos essa ajuda, nós tivemos esse conhecimento, e nós conseguimos encarar aquela situação, e nós mudamos. E a gente é exemplo. E o novo, em vez de destruir a nossa vida, serve para a construção de outras vidas. Talvez você esteja passando por algo muito frustrante, ou por algo muito intenso e angustiante. Meu convite para você é não ignorar, mas abrir o coração para aprender com isso. Abrir o coração para aprender a como responder a isso. E buscar as fontes, buscar os livros, buscar a Bíblia. E aprender. E viver isso. E vencer isso. E vencendo isso. Que a sua vida seja um exemplo. Que a sua vida seja um anúncio. Que a sua vida seja um alicerce para outras pessoas vencerem também as suas batalhas.
Que o Senhor renove a sua vida. Que o Senhor abra o seu coração para aprender hoje. Que o Senhor abra o seu coração nessa noite para aprender com as suas circunstâncias hoje. E que você se enxergue dentro da sua vida. Você leia a sua Bíblia e enxergue a sua vida a partir dessa leitura. E você tenha essa coragem de responder aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração para hoje. O Natal de Boas Notícias é isso. Um exemplo e um convite para nós nos apropriarmos do novo, não temermos o novo e vivermos no novo e anunciarmos as novidades de vida que o Senhor faz em nós. Que seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Me permita orar por você. Senhor, nós estamos aqui com os corações muito gratos pela sua presença e pela sua palavra. Muitos de nós enfrentando novos momentos, novos desafios. E o que eu te peço nessa noite é que o nosso coração esteja aberto para aprender, Senhor. Os discípulos estavam num barco afundando, e o que eles aprenderam no final é que existe um Deus que controla a tempestade, que ordena que o vento e o mar cessem. Que possamos aprender do Senhor, mesmo em meio aos nossos vales, mesmo em meio a novidades não calculadas e desejadas, Senhor. Que Tu fortaleças o Teu povo no conhecimento também. Nos dá esse desejo, Senhor, de aprendizado. Nos dá a ousadia de ampliarmos nossos horizontes. E que, nos dando força para vencer essas circunstâncias, nós sejamos exemplos, Senhor, onde estivermos. Nós Te dedicamos a nossa vida, consagramos o nosso coração no Teu altar, pedindo para que o Senhor renove o nosso ânimo e o nosso enfrentamento da vida, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar juntos de pé, nós vamos cantar ao Senhor mais uma vez, vamos louvar o nome dEle, já estamos encerrando essa celebração.